seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre a arte e a cultura como fontes de expressão e como agentes de transformação para a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, risco e exclusão social. Por meio de iniciativas nas áreas da cultura, da educação, meio ambiente, ciência, tecnologia, inovação e promoção social, a Companhia Cultural Bola de Meia promove o desenvolvimento social e educativo e a preservação das tradições regionais. E para conhecer melhor o trabalho da ONG, acompanhe agora o nosso programa Com a Palavra, Jaqueline Baumgratz. Como nasceu a Companhia Cultural Bola de Meia? A Companhia Bola de Meia, ela nasceu em 1989. Ela surgiu de uma demanda assim, de educadores, principalmente aqui de São José dos Campos, para um trabalho que eu e meu marido já fazíamos, que é um trabalho de educação mais lúdica, né? Uma educação com música, com bonecos. Então, somos de uma família de artistas, né? Além da educação que sempre permeou minha formação. E aí, com essa demanda de chamar para uma palestra, um espetáculo, uma aula-espetáculo, nós então entendemos que aquilo podia expandir, que a gente podia chamar novos amigos, e inspirados pela música do Milton Nascimento e do Fernando Brandi, né, que é Bola de Meia, Bola de Gude, que traz uma letra solidária, fraterna, de uma educação mais igualitária, né? Um Brasil assim que a gente sonha. E foi por isso que a gente criou o nome da instituição, ficou Bola de Meia. Fizemos algumas atividades aí pelo Brasil, né? E esse nome vem daí. A instituição surge dessa vontade de trabalhar a educação, mas com a cultura brasileira. De um lado vem a cultura da infância, né, dessas crianças que estão aprendendo o que cultura é essa, né? E do outro lado dessa ponta vem a cultura dos mestres de tradição oral, das congadas, das folias, dos moçambiques, né? E aí nesse meio dessa linha tem nós, né? Que é esse presente, que é essa mediação, essa ponte, educadores que fazem ponte entre os mestres, a sabedoria dos mestres, que é uma cultura não acadêmica, né, mas por si só uma mestria que é dada a eles, né, a vida deu a eles. E aí a gente faz essa ponte entre a academia, entre a escola e a criança, né, com muitos artistas. Então foi surgindo assim, aos poucos, cada um amigo, cada amiga, né, da arte, da cultura foi agregando a esse movimento e que hoje tem 33 anos, é uma OCIP. Então, Bola de Meia trabalha muito seguindo essas regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, nascemos muito parecidos, muito próximos o Estatuto. Nós levantamos as bandeiras do Estatuto nas ruas, né? Então, nós nascemos ali na mesma época, 1988, 1989, estávamos ali nascendo junto com esse Estatuto, né? Então, a criança, para nós, é um foco de pensar a vida melhor nesse planeta, né? Então, pela arte, pela cultura que é transformadora. Com qual objetivo a associação foi fundada? Então, são ações de música, de teatro, de brincadeira, sempre focando nessa questão de como é importante brincar. Nossa criança precisa brincar. E a nossa criança interna também, a criança que mora lá dentro do adulto, né? Para que o ser humano não endureça, para que a sensibilidade permaneça latente, para que a gente possa fazer com isso pessoas melhores para um país melhor, né? Então é isso que nos movimenta. O Bola de Meia é movimentado por essa esperança, né, de fraternidade, mas que é a criança que traz isso, a alegria dessa criança, né? Quem faz parte da companhia? Então, nós já tivemos várias diretorias, nós temos uma diretoria, um conselho fiscal, é uma instituição realmente, né, com assembleias, onde as crianças têm voz, onde as crianças são ativas, né? Hoje temos um núcleo artístico com cerca de 22 artistas, que na verdade são eles que fazem a sustentabilidade da instituição, porque eles têm produtos artísticos, espetáculos, palestras, que são, né, o SESC compra um espetáculo, então parte desse recurso vai para manter a instituição, outra parte vai para os artistas envolvidos. Então
é um compromisso de cada um de nós, não, né? Nós é que mantemos essa instituição, por isso talvez ela sobreviva tanto tempo, né? Quais os trabalhos realizados pela Bola de Meia? Hoje o Bola de Meia tem uma sede, né? Não é uma sede, é um comodato, então quando a gente tem projetos, nós conseguimos devolver algum recurso para esse espaço, para essa sede, né? Que é cedida para nós. A gente entende que quando não tem projeto, nós temos que correr cada vez mais atrás, fazer espetáculos, vender shows, algumas palestras, para que tenha recurso para manter essa sede. Que nessa sede é um espaço de ensaios, é um espaço onde acontece os saraus, é um espaço que é gratuito à população. Mas também nossa projeção nunca foi ser grande em termos de espaço, mas foi ser pequeno, mas efetivo, né? Para os passos que a gente pode dar, nunca maior do que as nossas pernas, né? Então nessa sede tem um escritório, tem um lugar que é um almoxarifado, que é a guarda dos nossos equipamentos, instrumentos que a gente tem que ter para manter as nossas atividades em dia, né? Com quais recursos a Bola de Meia se mantém ativa? Sim, a nossa sustentabilidade hoje, ela ocorre por esse núcleo artístico, vendendo seus espetáculos, né? Então, cada espetáculo nós temos aí, se olhar no nosso site, nós temos mais de 8 espetáculos, tanto para criança quanto para adultos, né? A gente também trabalha com adultos. E shows instrumentais, shows de música regional e vários espetáculos com temas para trabalhar nas escolas, nos SESCs, né? Então, esses espetáculos são vendidos e isso gera um recurso que mantém não só os artistas que estão ali e também passaram por bastante dificuldades na pandemia, mas também gera recursos para manter a instituição, seja pagando uma conta de água, luz, internet, quer dizer, fazendo manutenção, né? Tem tanta coisa dentro de uma instituição para manter, não é muito simples, né? Hoje uma instituição, ela para manter com contabilidade, jurídico e tudo mais, é mais de R$5 mil mensal. Então, isso tem que ser gerado por esses serviços, né? Que a gente comercializa, como que são os nossos espetáculos, aquilo que a gente sabe fazer. É o único produto que a gente tem para poder gerar algum recurso. Fora isso, editais, né? Editais de prêmios, de leis de incentivo, né? Então, a sustentabilidade acontece por doações, né, Pix, então as pessoas ficam à vontade para ajudar essa instituição a conseguir levar essa arte e cultura para todo canto do Brasil. Nesse primeiro bloco, conhecemos a Companhia Cultural Bola de Meia. Quem faz parte, sua atuação na educação e na arte e qual a importância do trabalho da ONG para a sociedade. Após o intervalo, vamos ver como as ações do Bola de Meia transformam a vida das pessoas de forma lúdica e divertida. É daqui a pouco. E o Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos descobrir como a arte e a cultura, juntamente com a educação, geram um impacto na realidade e no futuro das pessoas. Ter uma visão interdisciplinar da educação geram agentes ativos e cidadãos que entendem e valorizam seus semelhantes, as suas responsabilidades e o seu papel na sociedade. Missão da Companhia Cultural Bola de Meia. Confira. Com a palavra, Jaqueline Baumgratz. Quais projetos estão em andamento? Nós temos os projetos que são de circulação de espetáculos, nós temos diversos espetáculos, né? E atualmente nós não temos um projeto aprovado que mantenha circulando gratuitamente. Mas quando não temos esses projetos que bancam, aí a gente coloca para divulgar, para ver se as prefeituras, se empresas, né, podem ou adquirir esses espetáculos para um Dia da Criança, para Semana de Meio Ambiente, né? Então, entre eles, nós temos alguns assim, de destaque com temas. Por exemplo, um show que hoje nós temos, que é o show Rodas e Brincadeiras Cantadas. Quais projetos já foram lançados pela Associação Bola de Meia?
O Rodas e Brincadeiras Cantadas foi um livro com CD, ele foi premiado, assim, ele foi para a Bienal do Livro em São Paulo, ele foi premiado pelo Ministério da Cultura, Escola Viva. É um projeto também, já está na 3ª edição esse livro, né? A primeira edição toda foi feita no Bola de Meia, assim, os artistas eram de lá, os ilustradores, nossa pesquisa, né? Foi resultado de uma pesquisa sobre brincadeiras do Brasil. Depois também nós fizemos o Brinca Brasil, esse livro é um livro registro daquela caravana, é um livro registro desse projeto que foi para a gente conhecer o Brasil e só conhecendo a gente poderia produzir algo para trazer para as crianças. Todos os nossos espetáculos, eles têm primeiro um fundo de pesquisa. A gente demora mais de 2, 3, às vezes 5 anos para produzir um espetáculo, mas porque antes veio todo um processo de pesquisa, publicação, registro musical, autoria de música, vem tudo isso antes de fazer o espetáculo, que vai durar 50 minutos. Então, é por isso que às vezes eu falo como traduzir um conhecimento da cultura popular brasileira ou da cultura popular do Vale do Paraíba num espetáculo chamado Santo de Casa, por exemplo, que é para adultos. Esse a gente faz especificamente para adultos, né? Então, primeiro veio o livro. Então, esse livro tem um CD também, com os mestres da cultura aqui do Vale do Paraíba Paulista, tocando, cantando. Alguns já se foram, se encantaram. E aí, se não tivesse no livro e nesse CD, eu não teria mais a voz da Dona Tó, que é uma jongueira do Tamandaré, em Guaratinguetá. Não teria a voz do mestre Zé Mira, que é um tropeiro, um caipira daqui da nossa região, maravilhoso, um mestre que cantava com a gente nas Folias de Reis. O Zé Mira era de uma compaixão, de uma generosidade incrível. Ele cantava e tocava com vários grupos, estava sempre disponível, era só chamar, ele vinha, sabe, de um amor assim, né? Então, a dona Lili Figureira, que fez a nossa primeira bandeira da Folia de Reis, a gente tem um grupo de Folia de Reis que já dura 23 anos, e a gente visita casas por ocasião do Natal, né, do ciclo de Natal, levando esse Natal que não é aquele do Papai Noel, de touquinha vermelha, mas é um Natal do Menino Jesus, né? Que está renascendo e que manda essa mensagem para a gente de renascer. Então, esse livro, ele traz esses mestres, sabe, que nos ensinam tanto o Cultura Popular do Vale do Paraíba. Temos esses projetos. O Vale Encantado foi um CD, o Canoa Minha Canoa fala sobre meio ambiente. É um projeto bem interessante, hoje ele tem um CD e nós estamos procurando parcerias aí que queiram nos ajudar a fazer um novo livro e um CD do Canoa Minha Canoa sobre questão ambiental. Ele vem ensinar a criança de uma forma lírica de como é importante cuidar da água, como é importante cuidar do nosso Rio Paraíba do Sul, né? Então, é isso, a gente precisa das pessoas para continuar fazendo isso que a gente acredita que é uma outra maneira de ensinar, uma maneira de ensinar pela arte e pela cultura. Qual a importância da associação Bola de Meia para a sociedade? A importância do Bola de Meia para a sociedade é assim como a importância de todas as organizações não governamentais que são inspiradas por pessoas, por cidadãos, assim, que querem ver o mundo melhor, sabe? A gente sempre brinca assim, quando alguém pergunta o que o Bola de Meia tem como objetivo, eu falo assim, uma coisa simples, a gente só quer mudar o mundo. A gente só quer mudar o mundo, né? E, na verdade, a gente só quer mudar o mundo. A gente quer um mundo melhor para os nossos filhos, a gente quer um mundo melhor para os filhos do outro, né? E parece muito utópico tudo isso, mas foi a utopia e o sonho que nos fez chegar até aqui. A arte e a cultura é alimento para a nossa alma, para a nossa vida. O que seria? Imagina um mundo sem música, um mundo sem arte. Que chato que seria, que terrível que seria, né? Então, a poesia, por exemplo, ela está onde a palavra já não dá mais conta, onde as comunicações já não dão mais conta. Aí entra uma poesia, uma trava-língua, uma adivinha, uma parlenda, né? Então, a arte, ela tem esse compromisso. Então, eu vejo que o Bola de Meia é importante para o mundo, porque deixa acesa essa luzinha para nós de que a gente pode ser outro. De que maneira as ações realizadas pela Bola de Meia influenciam na vida das pessoas atendidas? Projetos como o Bola de Meia fazem benefícios
que a gente, às vezes, é tão visível, mas às vezes não mensuráveis. Às vezes a gente só mensura na vida. A gente vê um menino como o Danilo, filho da Lucy e do Moraes, que foi marombo, pequenininho. Marombo é o palhaço da Folia de Reis. Ele vendo os adultos fazendo, ele queria ser marombo. Ele foi. Gente, foi tão lindo ver esse jovem crescer. Hoje esse jovem já está fazendo faculdade, né? E aí ele ensinando os outros que chegavam, que também queriam ser. Então, sem a gente. Então você percebe que do jeito que a gente transmitiu, eles também vão transmitir. Vira uma rede, uma corrente, assim, uma rede de solidariedade, né? Aliás, as folias de reis, elas são muito isso, as congadas, os moçambiques. As crianças são, a convivência é intergeracional. A mãe já vai com o bebezinho no colo, desde muito bebê, participando dessas ações. E eles vão observando e aprendendo com esse saber, né? Por imitação, por observação, por atenção ao que está sendo dito. Então é muito importante, isso aí a gente vê jovens melhores, adultos melhores. Qual é o perfil das pessoas que são assistidas pela Associação Bola de Meia? Olha, hoje o perfil dessa instituição, que assistem não só os espetáculos, mas que frequentam, é muito extenso, assim, vai desde crianças e adolescentes de ensino fundamental, ciclo 1, educação infantil e ciclo 1 principalmente, eu percebo, educadores tanto da educação infantil, de creche, como de ensino fundamental. Muitos professores são assim, os nossos mais próximos, né? Parceiros, porque levamos para eles cursos, oficinas, então eles são muito receptivos a isso. As famílias, né? As famílias em geral, quando vem uma criança para uma atividade do Bola, ou seja até para um espetáculo, geralmente vêm os pais. E depois eles não nos deixam mais, eles vão ficando ali conosco, já começa a participar como voluntário, já quer participar de um outro projeto que tem um perfil, sabe, deles. Realmente, a educação é importantíssima para a sociedade, pois possibilita uma visão sobre o mundo a partir do conhecimento. O Com a Palavra vai para um breve intervalo e na volta você vai saber mais detalhes sobre a Companhia Cultural Bola de Meia. É logo mais, não saia daí! Estamos de volta e neste último bloco do Com a Palavra, vamos nos aprofundar na arte como modo de educação, seus processos e as dificuldades encontradas dentro do cenário de atuação da Companhia Cultural Bola de Meia. Com a palavra, Jaqueline Baumgratz. Atualmente, quantas pessoas a Bola de Meia atende? Então, a gente vai seguindo um pouco pela pesquisa do IPEA, que cerca de 5.000 pessoas acessam uma única instituição ano. Então, eu sei que é mais. Bola de Meia, se fosse contabilizar não só as oficinas, as palestras oferecidas nas secretarias de Educação e Cultura de todo o Brasil, a gente acabou de chegar de Pilar do Sul, de Matão, com parcerias com o Instituto INEC, né, de Educação. Já trabalhamos na FDE, por exemplo, com a Fundação do Desenvolvimento da Educação, assim, em redes de todo o estado de São Paulo. Então, se fosse contabilizar, é muito mais de 5.000 pessoas ano. Eu arriscaria quase o dobro, 8.000 pessoas, 9.000 pessoas ano. É possível ser voluntário na associação e quais são os requisitos? Sim, a questão do voluntariado ela é importantíssima, mas há que se ter algumas regras, né? Nós temos hoje uma estudante, né, a Samara, que é uma estagiária de universidade, né? Muitos universitários precisam prestar estágio, né, horas de estágio em instituições sem finalidade lucrativa, mas que estejam com a sua documentação em dia, que tenham um coordenador pedagógico, né? No caso, eu faço a coordenação pedagógica dos projetos, eu posso assinar esses estágios, porque tenho registro no MEC para isso. Então, precisa isso, né? Ou ser um estudante universitário e que venha fazer algumas horas,
Essas horas vão ser desde acompanhar espetáculos, como oficinas, palestras, as atividades que acontecem na instituição, mas também tem os voluntários que simplesmente querem vir para fazer uma campanha do agasalho ou de doação para famílias. A gente também faz isso. Então venha, coordenem isso, coordene essa doação para o banhado, por exemplo. A gente viu que estava numa fragilidade, então algumas famílias. Então vamos fazer essa campanha. Quais são os planos futuros para a Companhia Cultural Bola de Meia? Bom, os planos futuros existem muitos. Nós somos assim muito criativos. Temos shows novos, temos produção nova. Ao longo da existência da associação, existe alguma história marcante? Tem uma história de uma menina que ela era de uma escola particular e ela gostou tanto do teatro e nos outros anos não teria mais na escola dela, particular para a idade dela. Mas a mãe veio conversar comigo e eram pessoas de poder aquisitivo muito alto, né? Eu falei, olha, se você quiser, tem lá na instituição, mas é uma instituição social, né? Geralmente quem frequenta são pessoas com baixo poder aquisitivo, são pessoas com vulnerabilidade social, vêm de toda parte da cidade, do Boquirinha, da Santa Cruz, né, do Campo dos Alemães. Então é uma turma assim, se você topar, está convidada, será muito bem-vinda. E assim, para surpresa nossa, essa menina chegou na instituição com chofer, né? Entrou na instituição e olhou tudo aquilo, participou de uma aula inaugural, nunca mais quis sair. Essa menina se integrou, ela passou a dividir as coisas dela, lanche. Ela, todo mês, a gente não sabia quem doava, assim, a gente ficou curioso, porque todo mês entrava lá um valor de R$50. Para a gente, naquela época, em 2013, 2012, 2013, era muito. A gente falou, mas quem será que está doando? E aí, eu fui, assim, por curiosidade, perguntar, mãe, você está doando para a instituição? Porque é a única pessoa, assim, que a gente percebe que poderia fazer assim. Aí ela falou assim, não era para eu falar, mas é a minha filha que está doando, né? Então a mesada que ela ganhava, ela dividia a mesada dela pela metade e parte era para a instituição. Então isso, a mãe mostrando para mim o quanto foi a transformação dessa menina. E foi a partir daí que a gente abriu a instituição para qualquer situação de vulnerabilidade ou não. Até no CMDCA, quando eu fui falar, eles perguntaram, vocês atendem só crianças com vulnerabilidade social? Eu falei, prioritariamente são elas, para as primeiras vagas, mas jamais a gente vai impedir que uma criança com uma classe social a mais ou mais elevada participe, por causa dessa transformação. Essa menina ensinou isso para nós, que ela se transformou, era uma menina mais egoísta, mais vaidosa, e de repente a gente via ela levando coisa para as crianças, arrumando cabelo, né, nos intervalos, ela mudou. Então isso para mim, né, ficou marcado, né? Como acompanhar a programação das atividades da Bola de Meia? Sim, o principal canal é o nosso site, né? É o www.bolademeia.org, sem o BR, bolademeia.org, porque a gente já começou a fazer atividades fora do Brasil e sempre às vezes colocando o BR, né? O org só dava uma amplitude. Então, bolademeia.org, então por esse site. Mas nós temos Instagram, nós temos Face, é só encontrar nós aí nas redes, colocar Bola de Meia, colocar às vezes CIA Bola de Meia, que é a Companhia Cultural Bola de Meia, né? Que Bola de Meia também é nome de outras instituições, principalmente esportivas, a gente já percebeu. Às vezes um liga, e aí, tem curso de esporte? Ah, não, aqui é cultural, então acaba encontrando a gente pela via da cultura, né? Da arte, da cultura, vai encontrar a gente com os espetáculos, com as oficinas, e telefonando também por WhatsApp, também vou deixar, pode ser, o que me vem à cabeça agora é o 12, né? São José dos Campos, 99760-9968. Pode ser por aí também, e pelo nosso e-mail. Nós temos um e-mail que você entra lá escrito contato@bolademeia.org. Então esse é um e-mail também que vai encontrar a gente.
O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 12.3 TV em canal aberto. Para rever este programa e todos os outros, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!